Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos nesta noite, um dia especial para nossas vidas, dia 4 de outubro, dia de Francisco de Assis, um dia no qual nós comemoramos os 56 anos da nossa Casa Espírita, que foi fundada no dia 4 de outubro de 1964. E é uma grande alegria para os nossos corações termos essa oportunidade de nos reunirmos online através dessas ferramentas que nos são ofertadas, e gostaríamos que fosse presencial, mas no momento não podemos. Então, que possamos compartilhar deste momento único em nossas vidas. A nossa casa, ela foi construída por poucos irmãos, mas com muita garra, muita determinação. E o terreno onde foi construída essa casa foi doado. Então, já que vamos falar sobre Francisco de Assis, já que hoje comemoramos o dia de Francisco de Assis, é um gesto nobre, um gesto de total desprendimento, desapego material da dona Filipina, mãe do Lair Gal. Ela hoje já se encontra no plano espiritual, o Lair ainda entre nós. Eu tenho que agradecer imensamente, porque sei que no plano espiritual eles estão em festa nesta noite, como nós aqui. Estamos em festa, com os nossos corações festivos. E no plano espiritual, tenho certeza que não está sendo diferente. Então, que ela receba o nosso agradecimento por ter doado o terreno atrás da casa dela para a construção dessa nossa sede, que hoje é um prédio de 3 andares. E também agradeço aos pioneiros dessa empreitada, dessa construção. O irmão Wilson, que foi o presidente vitalício da nossa casa, junto dos demais que já se encontram no plano espiritual, que recebam a nossa gratidão, o nosso respeito e o nosso carinho. A gratidão será eterna, porque nós partiremos daqui a pouco, mas outros adentrarão a esta casa abençoada e darão continuidade a esse lindo trabalho. Começou na casa da Dona Pina, que era o apelido dela, Dona Filipina, num compartimento da casa, mas começou a crescer e não teve como comportar as pessoas. E aí ela doou o terreno e hoje nós temos essa sede. E durante 46 anos, essa casa foi espiritualista. Era Sociedade Beneficente Espiritualista. Há 10 anos transitou para uma casa espírita. Então, hoje, a Sociedade Beneficente Espírita. Temos que agradecer ao nosso mentor, o nosso patrono, Francisco de Assis, a Jesus, a toda a espiritualidade, a cúpula de assistência desta casa, que muito felicita os nossos corações quando convidamos um palestrante que adentra a casa pela primeira vez e diz: nossa, que assistência espiritual, que paz, que casa abençoada. Então, isso não nos envaidece, e sim aumenta a nossa responsabilidade perante Deus, perante Jesus e toda a espiritualidade. Falar de Francisco de Assis poderia se transformar em palestras, em seminários. Foi um exemplo para todos nós de uma pessoa abnegada, despojada, simples, humilde, né, que se despojou da riqueza e esposou a dama pobreza. Então, nesta noite,
Tenho certeza que todos neste momento estão agradecendo a Francisco de Assis, que também é o protetor dos animais, da natureza. É especial em nossas vidas. Falar dele me emociona. Então, eu vou fazer uma leitura para depois dar continuidade. Esse livro, Francisco de Assis, tá? De João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Eu abri aleatoriamente. Eu comecei a procurar nos meus livros um livro para fazer a leitura. E abri aqui num cântico, numa canção, como um poema, que foi Francisco, andava muito com seus discípulos, né? E parando uma árvore frondosa, ele sentou-se e começou a entrar em êxtase, em admiração por tudo aquilo que ele estava vendo e que os discípulos não estavam vendo. Então, eu vou fazer a leitura, que eu achei lindíssima. Espero não me emocionar de novo, que eu me emocionei lendo aqui. Inclusive, li no meu culto do Evangelho no Lar hoje pela manhã. O capítulo é Cura Divina, capítulo 21. Se depois vocês quiserem conferir, só que eu vou ter que colocar meu óculos. Francisco de Assis, ao contemplar aquele espetáculo invisível, a emoção o fez chorar. E neste impulso do divino em seu coração, recitou no templo natural uma canção como poesia, neste tom universal. Vendo a obra, vejo Deus. Sentindo Deus, sou amor. Oh, quantas coisas se escondem de mim, de vós, de todos, filhas do Criador. Sinto-me nada ante a grandeza do universo. Sinto-me verme pelas belezas que desconhece o meu coração. Deus tem filhos no mar, nas estrelas, no ar. Deus tem filhos nas árvores e na terra. Deus tem filhos até nas guerras. Que beleza a função da natureza! Vejo a luz surgir no escuro, vejo a vida perfeita nos monturos, vejo o céu nas águas do mar, vejo e sinto o amor no amar. Quando descanso, a natureza trabalha. Quando durmo, a natureza trabalha. Quando trabalho, a natureza trabalha. Quem eu sou? Nada diante desta batalha. Deus é Deus dos justos. Deus é Deus dos pares. Deus é Deus dos que viajam. Deus é Deus dos que ficam em casa. Deus é Deus das sombras. Deus é Deus da luz. Deus é Deus das trevas. Deus é Deus de Jesus. Quando estou cansado, Deus está ocupado. Quando estou reclamando, Deus está obrando. Quando blasfemo, Deus está entendendo. Quando tenho ódio, Deus está amando. Quando estou triste, Deus está sorrindo. Deus é a sabedoria e eu estou sonhando. Que beleza a natureza! Que beleza a profundeza da existência e do existir. Eu não compreendo, mas luto para me corrigir. Porém, em frações de tempo, logo quero ajuntar e Deus repartir. Quero colher, quero usurar, e Deus passa por mim a semear. Luto de novo, mas ainda não sei lutar. Penso na disciplina, não me deixo disciplinar. Avanço, caio, torno a avançar. Deus me ouve, passa novamente por mim, olha para os meus olhos, sente meu coração. E ele fala baixinho no meu ouvido: vem, vou te ensinar a amar. Deus se retira, sinto sua ausência, peço clemência. Mesmo assim, Deus não se esquece de mim.
manda um anjo em meu encalço, num carro furante de luz, e de braços abertos caio por terra. Pensei que era o Cristo de Deus, que era Jesus, e o cortejo dos céus entra em mim, em cântico de louvor, abre o meu coração, deixando dentro dele um tesouro de luz, o tesouro da dor. Desculpa a emoção, mas é impossível não se emocionar. Essa é a terceira vez que eu estou lendo. E o Frei Leão, ao ouvir esse cântico, apressou-se a copiar, mas foi tarde. Perdeu quase tudo do que ouvira de Francisco em êxtase. Não vou ler o capítulo, porque não temos tempo para isso. Mas achei muito emocionante. E agora nós vamos assistir o vídeo da oração de Francisco de Assis, que é oportuna sempre, mas principalmente no dia de hoje, onde comemoramos os nossos 56 anos de fundação da nossa casa. Essa oração... Senhor, fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio, eu leve o amor, onde houver ofensa, eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
É muita emoção nesta noite. Eu sou chorona de natureza, tá, gente? Mas tudo nos reporta a tudo que já passamos. E eu já contei a história da casa, parte, né? Porque se fosse contar tudo. Essa casa transitou para uma casa espírita há 10 anos, sendo que há 15 anos atrás nós iniciamos com os estudos na casa, porque a casa não tinha estudos. E eu conversei com um amigo em comum a essa pessoa, que eu vou dizer, que todos já sabem, que eu precisava de uma pessoa para me auxiliar, porque irmão Wilson deixou o seu legado, mas ele era um pouco resistente aos estudos. E minha alma clamava por estudos. E eu conversando com esse amigo, ele disse, eu vou te dar o contato de uma pessoa que vai te ajudar, eu tenho certeza. Vocês duas têm algo em comum, tem mais de uma coisa em comum. Falei, que bom. Aí liguei meio ressabiada para essa pessoa e perguntei se ela estava disposta a me dar a mão e trilhar comigo, que o caminho não seria muito fácil. Mas uma coisa que nós temos em comum, somos perseverantes e somos determinadas. Então, abraçamos a situação, ela com todo o conhecimento, porque eu não tinha nenhum estudo, não sabia nada da doutrina espírita, e precisava implementar o estudo na casa. E ela topou, pegou comigo e seguiu em frente. Então, vou contar uma historinha rapidinho para descontrair a nossa noite. Ela chegava para dar aula e dizia, boa noite, seu Wilson. Ele virava. E ela foi persistente, foi carinhosa e continuou até uma noite que ela foi surpreendida pela atitude dele. Disse, boa noite, seu Wilson, já esperando que ele se virasse. E ele, boa noite, hoje eu vou descer para assistir a sua aula. E ela disse, nossa, que satisfação tê-lo em minha aula nesta noite. E ele desceu para o andar de baixo do prédio, assistiu a aula e dali em diante ele continuou assistindo. Aí passou a recebê-la com todo carinho. Então, eu quero deixar hoje, como eu já tive a oportunidade de agradecer presencialmente, que ela já fez outras palestras em aniversário da nossa casa. Eu quero agradecer muito a essa pessoa que em 15 anos fez vários cursos na nossa casa, palestras, já perdi até a conta de quantas palestras ela fez, seminários, cursos breves, cursos longos. Então, tudo que nós aprendemos começou por essa irmã, que abriu o caminho para o nosso estudo dentro da nossa casa. Então, ano passado, ela quis se aposentar. Ela se aposentou. Continua dando palestra na nossa casa, mas disse que iria parar de dar cursos por todas as ocupações, porque ela não ajuda só a nossa casa espírita, ela ajuda outras casas espíritas, além da casa que ela frequenta, e que ela tem vários cursos na casa dela. Então, é compreensível e até agradecemos pelos 15 anos que ela nos aturou, né? Com todo carinho, com toda paciência e com toda compreensão. É para descontrair, mas é do fundo do meu coração. Eu posso não reconhecer nenhuma qualidade em mim, mas uma eu reconheço. Eu sou uma pessoa muito grata a qualquer gesto direcionado a mim. Eu digo que eu estou endividada com ela acima da cabeça. Que eu vou partir daqui, vou para o plano espiritual devendo a ela. Mas um dia a gente acerta essas contas. O acertar de contas vai acontecer. E eu digo que ela me atura muito. Porque ela não está mais dando cursos na nossa casa, mas ela é uma das administradoras da nossa página no Facebook. Então, eu não largo ela, não abro mão dela de jeito nenhum. Tenho que entender
e aceitar quando ela diz que não dá. Mas ela não vai se livrar de mim nessa encarnação, não. De nós da SBE. Eu estou sendo porta-voz da SBE. Tenho certeza que o carinho e o amor que eu tenho por essa irmã, todos da nossa casa têm o mesmo carinho, o mesmo amor e a mesma gratidão. Adivinhem quem é? Enir Sattler, que está conosco nessa noite e que vai falar o tema Modelo Guia, falar sobre o nosso Mestre Jesus. A palavra é sua e gratidão, gratidão eterna em meu coração. Boa noite a todos. Vocês sabem como é essas coisas, né? Amigos falam coisas da gente que a gente não é de jeito nenhum, né? Mas a gente entende, amigo gosta, as pessoas gostam da gente. E eu aqui tenho que agradecer a essa casa pela oportunidade de trabalho, porque é aquilo que a gente trabalha, aquilo que a gente doa da nossa vida, que representa a nossa real posse, porque aquilo que temos nós devemos, esta é a verdade. Então eu aqui agradeço e parabenizo a todos os trabalhadores dessa casa, a todos os administradores, a diretoria, né? É um trabalho árduo, longo, a casa sofreu transição, ainda tem muitas transições ainda, mas está aí firme, né? E esta é a oportunidade de estarmos juntos é muito bom para todos nós, né? Eu vou pedir o Renan para colocar uma imagem inicial, que essa é a fachada da casa da SBE, que fica na Euclides da Cunha. Então, aqueles que quiserem visitar a casa tem reunião pública toda quinta-feira às 20 horas. Ali está o horário, já foi trocado, mas o horário da reunião pública da SBE é todas as quintas-feiras, 20 horas. Prestigiem, principalmente quem mora próximo, que está procurando uma casa espírita. E mais uma vez eu agradeço a essa casa, essa oportunidade de trabalho. E nós vamos essa noite dar seguimento ao nosso tema. O nosso tema é o modelo e guia. Modelo e guia. Quem é o nosso modelo e guia? Perdão, gente. Vamos lá. Agora eu vou parar aqui de partilhar um pouquinho para a gente conversar. Muito bem. Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é, sem sombra de dúvidas, o nosso modelo e guia, que foi oferecido, que foi uma pergunta feita por Allan Kardec aos espíritos superiores, que foi a pergunta 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta que todos já sabem é nosso Senhor Jesus Cristo, que foi oferecido para a humanidade para ser modelo e guia de toda a humanidade terrestre. Então Jesus, ele é alguém a ser copiado, porque ele é um modelo, mas ele também é, sem sombra de dúvidas, alguém que nós podemos seguir sem medo nenhum de errar. Essa pergunta proferida por Allan Kardec aos espíritos amigos, ela diz respeito à humanidade que ainda guarda uma forte tendência em cultuar ídolos. Em geral, nós estamos sempre procurando ídolos para nós seguirmos, para nós copiarmos na sociedade. Existem alguns modelos e alguns guias seguidos pela humanidade que nós chamamos de ídolos de pés de barros. Um deles, por exemplo, é o poder econômico, esse dinheiro que não só na atualidade ele representa um grande ídolo, mas que foi ídolo também na época de nosso Senhor Jesus Cristo, a ponto de Jesus proferir em uma de suas passagens que ninguém poderia servir a Deus e a Mamão.
Esse dinheiro que hoje na nossa geração ainda é tão badalado, tão adorado, nós que confiamos tanto no dinheiro que muitas vezes matamos ou morremos em busca desse dinheiro, mas que na atualidade, no atual momento que nós estamos vivendo, nós estamos vendo que o dinheiro ainda não resolveu o nosso problema de pandemia. E que não é por ter alguns um grande poder aquisitivo que estarão totalmente imunes a esta pandemia. Então, esse é mais uma vez esse ídolo que nós cultuamos há tantos e tantos séculos, mais uma vez ele quebrou seus pezinhos, como tantas vezes. Mas nós temos outros ídolos também que nós estamos cultuando há algum tempo já. Não há tanto tempo quanto o tempo em que Jesus esteve aqui conosco, esses 2000 anos que ele aqui passou entre nós, mas nós também temos o poder científico, que durante muito tempo e ainda hoje norteia às vezes quase que praticamente a vida das pessoas. Essa ciência que é muito interessante, essa ciência que é muito boa, e que bom que existe a ciência, mas é uma ciência cujas bases são materialistas. E é essa ciência que nós não estamos desfazendo de forma nenhuma, mas nós também estamos aguardando que ela também possa trazer para nós uma solução para os nossos problemas. Mas ela também não é um ídolo seguro. Por quê? Porque nessa hora que nós estamos tão sofridos por essa pandemia, ela ainda não foi capaz ou de nos resguardar ou de solucionar por completo o nosso problema da atualidade. Mas o homem, na sua trajetória, ele também teve outros ídolos de pés de barro. Pés de barro é por causa da fragilidade. Um pé de barro, qualquer coisa que tenha um pé de barro, se nós esbarrarmos, esse pé quebra. Então, um outro grande ídolo da nossa cultura também foi o poder político. Esse poder que está aí, que também é um ídolo de pés de barro, que vem se quebrando há mais de séculos, mas aí a gente ainda se agarra a esse poder e muitas vezes a gente briga, perde amizades pelas redes sociais em função da política, que é um poder temporário. Nós temos que nos mirarmos mais nos poderes atemporais, nos valores que a traça e ferrugem não corrompe. Uma amizade não pode estar abaixo de uma questão ideológica, política e nem tampouco religiosa, até porque nós sabemos que as religiões também foram criadas pelos homens. E tantos outros ídolos de pés de barros que os homens vêm cultuando na história da humanidade, são esses às vezes representados pelos artistas da televisão, do cinema, ou os modelos e tantos ídolos que a gente vai criando, mas que o tempo também leva. Por quê? Porque ainda somos criaturas imperfeitas. Então, em dados momentos, nós não conseguimos manter aquela fachada de perfeição que muitas vezes a gente tenta vender, e aí os nossos pezinhos se quebram. E aí com a gente vão todos aqueles que nos idolatravam. Por isso que a espiritualidade, quando respondeu a Allan Kardec fez a pergunta que queria um modelo perfeito, que Deus oferecesse ao homem, um modelo seguro para nós seguirmos. O único modelo seguro para nós seguirmos, modelo e guia para a humanidade, é nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos entender. Diz lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo número 1, tem um item lá intitulado A Comunidade dos Espíritos Puros. Isso para nós começarmos a compreendermos e a mergulharmos quem é nosso Senhor Jesus Cristo, para a gente entender que verdadeiramente Ele vale a pena ser o nosso modelo e guia. E vou ler as palavras de Emmanuel. Diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual. As tradições do mundo espiritual.
que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existem uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, que é Deus, em cujas mãos se conserva as rédeas diretoras da vida de todas as comunidades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, e que apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria e ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Então Emmanuel começa dizendo que rezam as tradições do mundo espiritual. Rezam. Mas nós podemos buscar uma fonte que vai além das tradições do mundo espiritual também, ou em consonância com as tradições do mundo espiritual. Nós vamos buscar como fonte segura, que eu estou aqui compartilhando essa imagem e também essa tela. Vou pedir o Renan para colocar para a gente. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Só um minutinho. Vamos lá. Nós vamos ver que na revista Espírita de 1800, deixa eu ver que agora ficou pequenininho para mim, desculpa gente, eu mesmo tirei, né? Deixa eu voltar aqui. Bom, acho que dá para vocês verem, vamos lá. A revista Espírita de 1868, fevereiro e março, um artigo denominado Os Messias do Espiritismo. Deixo essa fonte de consulta para vocês, que nós vamos nos certificar com mais profundidade ainda quem é ou quem representa nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que nas escalas dos espíritos, na hierarquia, nós temos os espíritos imperfeitos, que é, na grande maioria, somos nós, a grande maioria de nós somos espíritos imperfeitos, não todos. Existe aqui reencarnados também bons espíritos, e alguns poucos espíritos puros também poderão vir à Terra. Mas existem os espíritos imperfeitos, que possuem uma grande influência, que sofrem uma grande influência do mundo material, que ainda o que predomina no coração desses espíritos ainda é o mal. E nós estamos nessa categoria. Em seguida vem os bons espíritos, que já começa a predominar o bem. Terceiro vem os espíritos puros, que os espíritos puros não sofrem mais nenhuma influência da matéria. E neles o bem é total. Mas diz lá a revista Espírita que há um desdobramento dos espíritos puros, que são os espíritos crísticos. E em consonância com a obra A Caminho da Luz de Emmanuel, eles vão nos informar que esses espíritos, eles são responsáveis pela administração dos planetas. Bom, eu vou tirar, Renan. O Renan está por trás dos nossos bastidores aqui. Muito bem. Esses espíritos, então, eles ajudam Deus na administração do universo. E como a gente vê o texto de Emmanuel, Jesus recebeu o planeta Terra destacado da nebulosa celular, ou seja, uma bola incandescente, e nosso Senhor Jesus Cristo construiu esse planeta lindo que nós habitamos, que é um planeta lindo, maravilhoso. Construiu com tudo que tem dentro para nós podermos ter uma vida digna, podermos desenvolver não só a nossa intelectualidade, mas acima de tudo desenvolver o aspecto moral em nossos corações, ou seja, educar os nossos corações, educar os nossos sentimentos.
Essa é a envergadura, é a hierarquia de nosso Senhor Jesus Cristo, reforçando, portanto, que Ele verdadeiramente, a Ele nós merecemos ter como modelo e como nosso guia. Qual a missão de nosso Senhor Jesus Cristo? Diz lá a Gênesis capítulo 17, item 26, que a missão de nosso Senhor Jesus Cristo é transmitir, ou era transmitir aos homens o pensamento de Deus. Olha que coisa interessante. Em toda a sua pureza, porque ele tinha essa capacidade. A ponto que também em a Gênesis capítulo 15, versículo 2, ele foi denominado por um espírito como médium de Deus. Então, somente o nosso Senhor Jesus Cristo tem essa capacidade, porque ele veio aqui transmitir o pensamento de Deus. E qual é o pensamento de Deus? Deus é amor. Então ele veio trazer para a humanidade terrestre o amor. Ele veio nos ensinar a amar. Uma lição ainda tão difícil para os nossos corações. E o que nós vamos tecer aqui esta noite, prosseguindo, é uma série de reflexões que nós vamos levar embasadas em algumas passagens, em alguns ensinamentos ou em algumas referências a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, os desafios. Eu agora vou me embasar muito num livro da Joana de Ângeles, que é o primeiro da série psicológica, que é um livro muito interessante, que é um livro intitulado Atualidade, Jesus e a Atualidade. É um livro bastante interessante. Então ela abre lá, nesse livro, falando sobre Jesus e os desafios. E a gente começa a pensar em nós, na nossa vida, no nosso contexto de espíritos imperfeitos, que somos, a grande maioria. E aí a gente vai relembrar, através da questão 115 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questionou a espiritualidade maior, de que forma nós teríamos sido criados por Deus, se nós já havíamos sido criados por Deus, bons ou maus. E aí os espíritos nos informam que Deus criou a todos os espíritos de forma simples e ignorante, isso é, sem saber. Então, todos nós partimos desse ponto zero. Fomos criados igualmente por Deus, simples e ignorantes. É bom relembrar que, portanto, nosso Senhor Jesus Cristo também foi criado por Deus, simples e ignorante, e através das reencarnações, Jesus, com o seu trabalho, ele conseguiu chegar pelos seus trabalhos à questão, à hierarquia de um espírito crístico, mostrando mais uma vez para todos nós que é possível a todos nós essa realidade. E que nós hoje temos ele como nosso modelo e guia, e ele vai poder passar para todos nós, com os seus ensinamentos, como nós também podemos chegar a essa condição e, por conseguinte, nos desvencilharmos dos sofrimentos, dos ciclos reencarnatórios de dor. Mas se nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, é claro que nessa trajetória evolutiva nós não acertamos o tempo todo. Em alguns momentos nós acertamos, em outras nós erramos. Isso faz parte do contexto. Isso faz parte de criar experiências para a nossa vida. Diz um koan, eu espero que vocês fiquem bem atentos. Um koan antigo vai contar uma história, uma narrativa, é sempre assim, entre um discípulo e um mestre. E disse que um discípulo perguntou assim ao seu mestre: Mestre, como faço para me tornar um sábio? A resposta do mestre: boas escolhas. E aí o discípulo, não satisfeito: mas como fazer, mestre, boas escolhas? E o mestre respondeu: experiência, meu filho. E aí o discípulo já estava um pouco impaciente e perguntou ao mestre: Mestre, e como adquirir a experiência? E aí o mestre
responde para o seu discípulo: mais escolhas. No caminho da vida não tem receita de bolo. Nós vamos aprendendo através das experiências. O que nós precisamos fazer é refletirmos a cada experiência que nós temos na nossa vida. Lembrando sempre que num dia só nós temos diversas experiências, diversos momentos. E aí a gente vai perguntar como fazer as boas escolhas, como adquirir a experiência. E aí um sábio da antiguidade vou-lhe disse: conhece-te a ti mesmo, mostrando que o caminho é interno, é voltado para dentro, no seu autoconhecimento. Quem sou eu? Por que eu preciso saber quem sou eu para fazer as boas escolhas, para adquirir a experiência correta da vida? Para que eu possa ir diminuindo a quantidade de provas e principalmente de expiações. Onde nós, na doutrina dos Espíritos, nós sabemos que a prova é solicitada por todos nós e que Deus confere para a cada um de nós as provas para que nós possamos nos promover em evolução diante da vida. E nós também sabemos que as expiações, elas representam as nossas más escolhas, mas que elas estão ali justamente no contexto da nossa vida, porque nós sabemos que toda escolha realizada, nós temos a obrigação de responder por ela. Bom é quando a gente faz boas escolhas, porque quando a gente tem que responder pelas boas escolhas, maior são os nossos frutos, maiores serão as nossas recompensas. Mas, na caminhada da nossa vida, ora fazemos boas escolhas e ora fazemos más escolhas. Então, por isso que no contexto da nossa existência, ora a nossa vida é permeada por provas e ora a nossa vida é permeada por expiações. As expiações que representam as nossas más escolhas, elas estão ali justamente no contexto para nós podermos corrigir os nossos rumos, refletir sobre as decisões erradas, amadurecer com elas e dar seguimento à nossa existência, à nossa evolução espiritual. Dito isso, vou retornar à obra de Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade, que é uma obra muito interessante, onde a mentora espiritual diz assim, no capítulo que ela trabalha sobre Jesus e os desafios. Ela fala assim: enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Não aguardes comodidades que não mereces. Serenamente, olha só. Enfrenta os desafios da sua vida serenamente. Porque eu vou dizer para vocês, adianta nós nos revoltarmos diante das provas e expiações? Precisamos das provas para nos promover. Então, melhor aceitar que dói menos. Precisamos das expiações para nos corrigir. Então, o que é melhor? Aceitar, porque aceitando dói menos. É mais fácil levar. Por isso que com Jesus é mais fácil, porque o jugo com ele é leve. E ela diz assim: não aguardes comodidades que não mereces. Ou seja, você quer amor na sua vida? Dá amor. Você quer paz na sua vida? Oferte paz ao irmão. Porque aí sim, você vai estar recebendo aquilo que você verdadeiramente merece, porque foi aquilo pela qual você trabalhou e fez o seu plantio, né? É o fruto do seu trabalho. E ela diz assim: realiza a tua marcha indômito, perseverando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. É bem interessante nós refletirmos que são os nossos valores que vão determinar as nossas escolhas. Portanto, são os nossos valores que norteiam a nossa vida. Quais são os nossos valores? E ela continua: quem teme a escuridão perde-se na noite. É verdade. O medo nos ofusca, nos afasta da luz, porque o medo representa ainda a nossa falta de fé em Deus, que é o nosso Pai, como foi apresentado por nosso Senhor Jesus Cristo. E qual pai que o filho pede o pão e ele dá uma pedra? Imagina Deus.
Se a gente pede o pão, quantas maravilhas Ele não vai nos oferecer pela sua misericórdia e pelo seu amor incondicional. E ela continua: se tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas antes os desafios para o teu crescimento espiritual. E aí é assim a gente na luta da vida, diante dos nossos desafios. Foi por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, versículo 34, ele diz: não vos aquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. O que Jesus quis dizer? Para de se preocupar com as coisas de amanhã, com os problemas de amanhã. Viva você no aqui e agora. Porque é no aqui e agora, nos desafios que se apresentam no aqui e agora, é no aqui e agora que você vence os desafios. Ah, mas a gente diz assim para Jesus: ah, mas eu tenho amanhã uma conta que vai vencer. E talvez Jesus diga assim para a gente: sim, mas é amanhã, né, meu irmão? E hoje? E hoje? E hoje, o que você tem? E aí talvez o nosso coração ainda tão distante do entendimento, tão infantil ainda do entendimento dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, talvez diga: ah, Senhor, hoje eu possuo angústia no meu coração. Já entendi que a conta é de amanhã e que amanhã que ela vence, mas agora eu tenho angústia no coração. Mas talvez o Mestre Jesus volte para você e diga assim: meu irmão, essa angústia que está no teu coração vem de quando? A gente vai falar assim: ah, Senhor Jesus, já vem de muito tempo essa angústia. Então, meu irmão, Jesus vai dizer para a gente: já vem de muito tempo. Se essa angústia vem de ontem, não adianta. O ontem já foi, já passou. O futuro ainda não existe. Volte para o agora. Potencialize tudo o que tem sentido à sua volta. Passe a dar, meu filho, mais valor ao que você tem do que aquilo que você já perdeu. Passe a valorizar o ar que você respira, a beleza do céu, dos pássaros, da natureza como um todo, do amor, do companheirismo, da família, da religião que Deus te ofereceu para que você pudesse traçar o seu caminho evolutivo com mais segurança. E talvez Ele vai dizer de novo para a gente: esquece, volta para o aqui e agora, porque é no aqui e agora que você vai poder solucionar o que já passou. E se você conseguir construir um mundo melhor no agora, com certeza, amanhã você terá um mundo melhor, porque é o que você planta hoje, é o que você vai colher no dia de amanhã. Então foi assim que Jesus nos ensinou a passarmos pelos desafios da nossa vida. Mas a gente foi chamado a viver na humanidade, a viver com outras pessoas. Isso é verdadeiramente muito difícil. E a mentora espiritual, nesse livro Jesus e Atualidade, também tem um capítulo totalmente voltado, falando sobre Jesus e a humanidade, que é o nosso desafio, que é a vida de relação. É um desafio tanto para todos nós, nem se fala. E aí ela coloca assim: Jesus utilizou-se de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé. Então a gente já vai vendo que não precisa ter uma fé muito grande. A fé, ela é construída nas pequenas coisas da nossa vida. São os pequenos passos repletos de coragem, de amor, de confiança no Cristo, que vai nos permitir alcançar grandes distâncias. E assim é a fé. A fé, ela começa assim, com pequenos passos, com pequenas reflexões, com pequenas decisões. E a gente vai construindo um mundo interno mais harmonioso
e, por conseguinte, um mundo externo também mais harmonioso. E ela continua: recorreu às redes de pescas e a peixes para deixar imperecíveis exemplos de trabalho. Vá pescar, vá buscar abundância, vai você mesmo fazer a abundância da sua vida. A gente quer ser próspero, mas com o trabalho dos outros. A gente quer ser próspero esperando cair do céu. Mas a prosperidade vem na nossa vida à medida em que a gente arregaça as mangas e vai plantando pequenas sementes de mostardas ao longo do nosso caminho. E aí a nossa vida vai se transformando num verdadeiro oásis. E ela diz assim, continuando falando de Jesus, ele também falou da semente caindo em diferentes tipos de solos para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen de luz da sua palavra. Mostrando para a gente que Jesus, mesmo sabendo das nossas diferenças, das nossas fraquezas, das nossas falhas, ele semeou em todos os terrenos por onde ele passou. Ele semeou entre os publicanos, entre as prostitutas, porque ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E a grande maioria da comunidade terrestre ainda é de pessoas doentes, ainda que não seja do corpo, mas é da alma. Então Jesus veio e mostrou, eu semeei para todos. Façam vocês o mesmo. Distribuam amor por onde passar, apesar de toda dificuldade, nós sabemos que é difícil, é muito difícil esse amor incondicional. Mas Jesus semeou em todos os terrenos da humanidade terrestre, sem pestanejar. Mas para a gente conseguir viver em humanidade, conseguir distribuir as nossas sementes pelos terrenos, nós vamos ter que aprender o ensinamento da tolerância. E Joana de Ângeles também. Tem um capítulo em Jesus e Atualidade, que é o capítulo número 4, que vai falar sobre Jesus e tolerância. E ela diz assim, numa sociedade agressiva e perversa, elegeu o amor como a solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades na Terra. Muito interessante. Então Jesus, ele veio num panorama, principalmente ele nasceu num panorama cuja sociedade era agressiva e perversa. Já se passaram mais de 2000 anos. Como anda a nossa sociedade? Ainda encontramos nessa sociedade a agressividade e a perversidade na nossa sociedade. Mas a lição de nosso Senhor Jesus Cristo, ela continua ecoando há mais de 2000 anos, e a sua terapêutica é a mesma, porque a doença da humanidade é a mesma doença de 2000 anos atrás. É a agressividade e a perversidade que não nos permite desenvolver a tolerância, que não nos deixa ainda perdoar 70 vezes, 7 vezes. Vamos aí a reflexão. Essa noite eu não fecho a reflexão. Deixo para vocês. Um velho Koan conta assim. Um dia um discípulo foi até um mestre e lhe perguntou: todas as direções levam ao caminho de Buda, mas apenas uma conduz ao Nirvana. Nirvana é como se fosse, o estado de pureza do espírito. Por favor, disse o discípulo ao mestre, diga-me aonde começa esse caminho do Nirvana. E o velho mestre ficou olhando para aquele discípulo, fez um risco no chão com seu bastão e disse, aqui, começa aqui. Onde que começa para todos nós a experiência de nos espiritualizarmos? Aonde é que nós podemos começar o nosso processo de espiritualização? Talvez alguns digam, num templo religioso, eu indo para o mais alto das montanhas. Não, de forma alguma, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Sabe onde é que começa a lição da espiritualidade? Ela começa na convivência da sociedade, no aqui e agora.
porque é só nesse aqui e agora que nós vamos poder perdoar. Porque enquanto nós não começarmos no aqui e agora, a lição do perdão, enquanto nós não aprendermos a perdoar, nós ficaremos presos ao passado. Porque é assim. Enquanto não perdoamos, ficamos presos às mágoas do passado, àquele momento de dificuldade, àquele momento de desarmonia com o nosso irmão. E a gente acabou de ver que para nós evoluirmos, nós precisamos voltar por aqui agora. Por isso que então, em Mateus capítulo 18, versículo 21 a 22, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Porque para a cultura hebraica, o 7 representava a perfeição. Então ele pensou assim: se eu fizer 7 vezes, eu estou inserido dentro de um processo de perfeição. Olha aí a cultura, criando raízes em nós, nos deixando presos a conceitos que precisamos nos desprender. E aí Jesus respondeu: eu digo a você, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7 vezes, mostrando que 10 vezes mais do que 7 vezes. Mostrando que a perfeição, para nós alcançarmos a perfeição, nós precisamos exercer o perdão incondicional. Só no aqui e agora. No aqui e agora com aqueles que são motivos das nossas tristezas, aqueles que ainda representam para nós pessoas que não temos simpatia, que não guardamos afinidade. Essas pessoas são verdadeiramente mestres em nossa vida, porque elas vêm até a nós para nos ensinar a tolerância, para abrir o nosso coração para o amor incondicional. Essa é a maior lição. Fomos chamados a conviver com pessoas difíceis, não porque somos pessoas fáceis, porque se nós atrairmos aquilo que somos, é porque também somos pessoas difíceis. É a hora do perdão. A hora é do amor, amor incondicional. Em uma sala de aula, haviam várias crianças. Quando uma delas então perguntou assim à professora: professora, o que é o amor? A professora sentiu que aquela criança, ela merecia uma resposta à altura da pergunta inteligente que fizera. E aí, como estava próxima a hora do recreio, ela pediu então que as crianças, quando fossem para o pátio da escola, no recreio, trouxessem de lá tudo aquilo que representasse, que despertassem nelas o sentimento do amor. Acabou o recreio, vocês sabem como é que é. A criança vem voando para a sala, ainda mais que tinha uma tarefa para mostrar para a professora. Voltaram correndo para as salas, apressadas e coisa e tal. E aí cada uma trouxe consigo aquilo que representava para elas o amor. A primeira criança, então, chegou para a professora e disse: eu trouxe essa flor, professora, ela não é linda? Ah, olha, que linda. E a segunda, então, criança veio até correndo a professora e disse: professora, eu lhe trouxe essa borboleta. Veja o colorido de suas asas. Vou colocá-la em minha coleção. A terceira criança, então, completou: eu trouxe esse filhote de passarinho, professora. Ele estava caído no ninho junto com outros irmãos. Não é uma gracinha, professora? E assim as crianças foram colocando uma a uma em cima da mesa da professora, colocando as coisas que representavam o amor para elas. Terminada toda aquela colocação, aquela exposição, a professora notou que lá no fundo da sala havia uma criança que tinha ficado quieta o tempo todo, estava vermelha de vergonha, porque ela nada havia trazido lá de fora do pátio. Então, a professora se dirigiu à criança e perguntou: meu bem, por que você não trouxe nada? E aí a criança timidamente respondeu: desculpe, professora. Vi a flor e senti o seu perfume. Pensei em arrancá-la,
Mas preferi deixá-la para que seu perfume exalasse por mais tempo. Vi também a borboleta, leve, colorida. Ela parecia tão feliz que não tive coragem de aprisioná-la. Vi também o passarinho caído entre as folhas, mas ao subir na árvore, notei o olhar triste da sua mãe e preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto, professora, trago comigo o perfume da flor, a sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mãe dos passarinhos. Como posso mostrar, professora, o que eu trouxe? Bom, meus amigos, a hora já está avançada e eu não quero ultrapassar o nosso horário. E, portanto, eu vou, finalizando com essa história, eu vou levar a nossa última reflexão dessa noite sobre o nosso modelo e guia. Reflitamos que por nós ignorarmos o amor de Jesus e o trabalho que ele vem realizando por nós ao longo desses milênios, aliás, muito mais do que milênios, ao longo dos milênios e mais milênios, em nosso benefício, e por nós ignorarmos esse amor ainda, por não aceitar convivermos uns com os outros com as nossas diferenças, amar uns aos outros sem condições, que nós permanecemos imersos nesses ciclos reencarnatórios de dor. Jesus bate a porta. Todos os dias ele bate a nossa porta. A porta do nosso coração, esperando que ela se abra verdadeiramente para todos os seus ensinamentos. É difícil amar incondicional? É difícil. É difícil, talvez, para vocês e é difícil para mim também. Mas é um caminho a percorrer. Um longo caminho começa com o primeiro passo. Precisamos dar esse primeiro passo. Precisamos valorizar os nossos passos para que outros passos possam surgir. E se no caminho da vida nós viermos a cair, não conseguimos nos sustentar no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, não importa. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima e segue. Quantas vezes, Emir? Infinitamente. Até conseguirmos chegar o mais próximo possível do amor de nosso Senhor Jesus Cristo e conseguirmos implantar o reino de Deus aqui na Terra por esse imenso amor que nós já vamos ter em nossos corações. Tudo começa conosco. Jesus está conosco e como Marco Mota disse, Jesus não vive fora da Terra. Ele caminha ao nosso lado, né? São palavras de Chico Xavier. Então, que nós possamos dar os braços a Jesus e seguir com Ele, porque Ele é o nosso modelo e guia. Gratidão eterna por vocês terem tido essa imensa paciência de me tolerar até agora, sinal que vocês já estão tendo tolerância. Obrigada a esta casa, que também me acolheu como a casa de Oswaldo Cruz, por ter me dado esse trabalho esse tempo todo e oportunidade de evolução. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações. Gratidão eterna a todos. Cometi uma falha. Cometi uma falha de não apresentar a nossa irmã Enir, a casa a qual ela pertence, né? Grupo da Fraternidade Oswaldo Cruz. Desculpe, Enir. Ela é acupunturista e fisioterapeuta, uma excelente profissional. E também com um conhecimento e uma bagagem doutrinária incrível. Agora eu te apresentei. Eu sou só a irmã de todos vocês. Só isso que eu sou, só irmã. Você é de todas as casas em Petrópolis, né?
Você tem raiz em todas as casas, né? Você se dedica a uma, mas está sempre disposta a auxiliar as demais casas aqui da nossa cidade e de outras cidades que você também faz alguns trabalhos. E o nosso irmão Lair também, hoje, pertence ao grupo que a Enir pertence. Espero que ele esteja assistindo e que assista agora esse vídeo que o Renan vai colocar, que conta um pouquinho da nossa história, dos 50 anos aos 54, um trabalho muito bonito, feito também pela nossa irmã Enir. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religui, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religir. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta,
lugar, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levantar, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Não tem jeito, somos envolvidos pela emoção, revivendo todos esses momentos. Já chorei ontem quando ele me enviou e hoje novamente. É gratidão, gratidão e gratidão sempre a tudo e a tanto que recebemos de Deus, de Jesus e da espiritualidade, de Francisco de Assis. Gratidão. E vamos ocupar nossa irmã Eni mais uns minutinhos, pedindo a ela que faça a prece de encerramento, a nossa prece final. E agradeço a presença de todos que dispuseram, num domingo, de estar conosco por 1 hora e alguns minutos, porque hoje não teria como ser dentro de 1 hora. Gratidão a todos que estão assistindo, que eu vou ver depois. E só gratidão, gratidão e gratidão. Meu coração está em festa. É um grande contentamento para todos nós. Tenho certeza que a Enir também está envolvida nessa emoção, Renan e todos que estão assistindo. Fique com Deus, que o nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, nos abençoe hoje e sempre, assim como Francisco de Assis. Senhor Deus, Jesus, esse Mestre querido, nós que temos tanto para aprender contigo, Tu que és o nosso caminho, a nossa verdade, a vida, e que não chegaremos à nossa comunhão perfeita com o Pai sem antes aprendermos os Teus ensinamentos e, essencialmente, colocar esses ensinamentos em prática nas nossas lutas do dia a dia. Gratidão pela oportunidade de estarmos encarnados, pela oportunidade de um dia termos conhecido a doutrina dos Espíritos, que tem sido um remédio forte para curar as nossas feridas, para restabelecer a nossa paz e nos colocar de novo na estrada que leva até o nosso Pai. Gratidão por cada minuto, Senhor. Gratidão pelas provas, pelas expiações. Gratidão, Senhor, por todos esses momentos. Gratidão a Francisco de Assis, o mentor desta casa, que sempre envolve a todos nós num clima de paz, de fraternidade, num clima essencialmente de paz, que pacifica o nosso coração, que nos ajuda com as suas bondosas vibrações a amar mais, a perdoar mais, que nos inspira confiança. Gratidão, Senhor, a todos os mentores do movimento espírita do Brasil, de Petrópolis. Gratidão por cada minuto e que esse momento de paz e amor que estamos vivenciando, ele possa, através dos nossos pensamentos, ir ao encontro de todos aqueles que são motivos das nossas preocupações, para que também possam, Senhor, se sentirem fortalecidos e animados. E gratidão por esse momento de muitas reflexões e de muitas emoções. Que essa paz continue entre todos nós, hoje, agora e sempre. Obrigada. Obrigada a todos. Gostaria que o Renan entrasse para que possamos agradecer esse irmão tão amigo, tão solidário, que está sempre por detrás dos bastidores da Gratidão. Que isso, eu que agradeço sempre a oportunidade de colaborar a vocês. Desde que eu tive a oportunidade de conhecer a casa, de conhecer a Edilane, foi muito bom, né? Porque a gente está tendo a oportunidade de colocar em prática o trabalho, aquilo que a gente pode fazer
aos pouquinhos, né? Da nossa pequena contribuição. Então, um abraço para todos os trabalhadores dessa casa querida, que está completando 56 anos, que venham mais 56 e mais 56, porque isso que importa, né? Isso significa que o trabalho está sendo bem feito. Então, parabéns a todos e espero colaborar com vocês sempre que possível. Contem sempre comigo. Também é um colaborador da nossa página, outro administrador da nossa página do Facebook. Faz muito, muito bonito. Enir, Renan, Vinícius, que não está aqui, eu, e somos 4 na página trabalhando para tentar oferecer o melhor para vocês. E eterna gratidão. Esse momento único, é sempre único em nossas vidas, né? 56 anos, 57, não sei quantos anos mais estarei aqui. Né? Bastante, bastante. Já 40 anos, a idade do meu filho. Então, eu tenho gratidão. Eu amo essa casa. Eu amo essa casa. E tudo que eu já recebi ali, isso eu tenho que agradecer. Assim como tantos, se pudéssemos dar a oportunidade de falar nesta noite. E gratidão a todos que nos aturaram até agora, ficaram junto de cada um de nós aqui, nos ouvindo com carinho e com atenção. Que Francisco de Assis abençoe a todos. E que não esqueçamos, Kardec, ontem, dia 3, foi comemorado o nascimento de Kardec. Gratidão a Kardec também. Boa noite a todos e quinta-feira, né, Edilane, nós temos outra palestra, né? Sim. Quinta-feira teremos uma convidada, Lígia Regina Villani, ela é de Brasília, e ela estará conosco. Na quinta seremos eu e Enir, né, Enir? O Renan estará ocupado na caravana do terceiro céu, não é, Renan? Isso mesmo. Então, não poderá nos dar esse suporte que hoje ele está aqui disponível. Então, na quinta, vocês vão encarar a Enir e Edilane de novo. Vocês bem-vindos para a nossa palestra de quinta-feira, para conhecermos a Lígia. Uma boa noite, um bom refazimento das energias de todos nós, e que Jesus, esse modelo guia, nos abençoe hoje. Tchau, tchau.